Gênesis 47, do verso 1 ao verso 12. No sermão passado, os irmãos viram 3 grandes bênçãos que o povo de Deus recebe: a hospitalidade, a segurança e a reconciliação. Hoje, no nosso texto, nós veremos qual é o resultado que o povo de Deus tem, ou como o povo de Deus age diante das bênçãos de Deus. Como o povo de Deus é um canal de bênção. Este é o tema desta noite. Como o povo de Deus é um canal de bênção. Verso 1 ao verso 12. Assim diz a inerrante palavra do Senhor. Então veio José e disse a Faraó: meu pai e meus irmãos, com os seus rebanhos e o seu gado, com tudo o que têm, chegaram da terra de Canaã, e eis que estão na terra de Gósen. E tomou os 5 dos seus irmãos e os apresentou a Faraó. Então perguntou o Faraó aos irmãos de José: qual é o vosso trabalho? Eles responderam: os teus servos somos pastores de rebanho, tanto nós como nossos pais. Disseram mais a Faraó: viemos para habitar nesta terra, porque não há pasto para o rebanho de teus servos, pois a fome é severa na terra de Canaã. Agora, pois, te rogamos, permitas habitem os teus servos na terra de Gósen. Então disse Faraó a José: teu pai e teus irmãos vieram a ti. A terra do Egito está perante ti. No melhor da terra, faze habitar teu pai e teus irmãos. Habitem na terra de Gósen. Se sabes haver entre eles homens capazes, põe-nos por chefes do gado que me pertence. Trouxe José a Jacó, seu pai, e o apresentou a Faraó. E Jacó abençoou a Faraó. Perguntou o Faraó a Jacó: quantos são os dias dos anos da tua vida? Jacó lhe respondeu: os dias dos anos das minhas peregrinações são 130 anos. Poucos e maus foram os dias dos anos da minha vida, e não chegaram nos dias dos anos da vida de meus pais, nos dias das suas peregrinações. E, tendo Jacó abençoado a Faraó, saiu de sua presença. Então José estabeleceu a seu pai, seus irmãos, e lhes deu possessão na terra do Egito, no melhor da terra, na terra de Ramsés, como o Faraó ordenara. E José sustentou de pão a seu pai, a seus irmãos e a toda a casa de seu pai, segundo o número de seus filhos. Assim diz a palavra do Senhor. Oremos mais uma vez, meus irmãos. Bondoso Deus, a tua palavra foi lida, ela por si só já nos fala. Porém, ó Deus, somos obstinados e carecemos do teu Santo Espírito, para que entendamos e coloquemos em prática a tua palavra. Suplicamos a ti, ó Deus, que use o teu servo. Oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vocês se recordam que quando Deus criou Adão e Eva, eles foram feitos à imagem e semelhança de Deus. Por que isso? Porque conforme eles fossem se multiplicando, onde eles estivessem na terra, os seus filhos, ali deveria brilhar a glória de Deus. Então, no Jardim do Éden já tinha saudade. Os filhos de Adão e Eva, se eles não pecassem, conforme eles fossem crescendo e criando família, eles deveriam se espalhar por toda a terra. E onde estivesse ali o ser humano, a imagem e semelhança de Deus, ali brilharia a glória de Deus. Mas nós bem sabemos que Adão e Eva pecaram, e a descendência
de Caim fez com que a imagem de Deus não brilhasse como deveria. O ser humano ainda é a imagem de Deus, mas infelizmente o pecado acaba tornando com que o homem não brilhe completamente a imagem de Deus. Mas Deus deu uma promessa de que da descendência da mulher viria alguém que esmagaria a cabeça da serpente. Os irmãos viram nas exposições que foram feitas no livro de Gênesis que Deus escolheu um homem, Abraão, e através de Abraão, Deus prometeu que da família dele surgiria um grande povo, e por meio dele, todas as famílias da terra seriam abençoadas. E foi com este homem que Deus começou a criar o seu povo, e este povo, agora, sendo adotado por Deus, brilharia a glória do Senhor. E este povo agora chegou no Egito, e nós vimos no sermão passado que este povo foi abençoado por Deus. Os irmãos viram as grandes bênçãos que Deus derramou sobre o seu povo. E o imperativo continua. Começou com Abraão, se tu uma bênção. E foi passado a Isaac e a Jacó, se tu uma bênção. Certamente esses patriarcas diziam aos seus filhos, se tu uma bênção. E agora eles estão aqui no Egito, foram abençoados por Deus com hospitalidade, segurança e reconciliação. A questão é, como o povo de Deus é uma bênção? A pergunta que nós vamos responder nesta noite é, como você pode ser um canal de bênção? Você hoje crente, filho de Abraão pela fé, como você é um canal de bênção? No texto de hoje nós veremos, meus irmãos, que, em primeiro lugar, para você ser um canal de bênção, você precisa exercer o chamado de Deus na sua vida. Para você ser um canal de bênção, onde Deus coloca você, onde Deus te chamou, você precisa exercer o chamado de Deus, a sua vocação. Observe, meus irmãos, que o texto inicia com José avisando a Faraó que os seus irmãos e a sua família, o seu pai, estavam chegando. Meus irmãos, José era governador do Egito. Se ele não tivesse sabedoria, ele poderia simplesmente trazer a sua família ali e depois avisar Faraó. Porém, nós percebemos a sabedoria de José. Ele vai falar com o Faraó, e observem no verso 1, meus irmãos. Então veio José e disse a Faraó, meu pai e meus irmãos, com os seus rebanhos. Observem que José é muito sábio. Ele vai lançando algumas ideias, ele vai sugerindo algumas coisas a Faraó, para que Faraó entendessem quem era a família de José. Considerando que os egípcios tinham uma aversão aos pastores. Então, José, com a sabedoria de Deus, vai falando, olha, os rebanhos deles estão aí, eles estão chegando, e tem mais, Faraó. Eles estão, olhe no final do verso 1, eles estão na terra de Gósen. Sabendo que essa terra ficava um pouco mais afastada dos egípcios, José ele já vai sugerindo algumas coisas a Faraó. Ele não chega assim, olha Faraó, é melhor que eles fiquem ali, onde é a melhor terra. Né? Olha Faraó, eles são pastores, mas eles fazem parte da minha família, considera aí Faraó. José ele é sábio, ele vai sugerindo algumas coisas, ele vai com a sabedoria do Espírito Santo, sugerindo a Faraó o que fosse melhor à sua família. E meus irmãos, aqui nós já podemos tirar algumas lições a nós. Para nós sermos um canal de bênção, nós precisamos ser sábios no tratar, no lidar com as coisas.
Não importa a sua posição, não importa o quanto você é influente, se você não for dependente do Espírito Santo de Deus, as coisas não caminharão. Já disse o salmista, se o Senhor não guarda a cidade, em vão vigia a sentinela. Então nós precisamos ser revestidos da sabedoria de Deus. E a pergunta é como? Como eu faço para ser revestido da sabedoria de Deus? No Novo Testamento nós vemos que a sabedoria de Deus foi encarnada. Cristo Jesus é a sabedoria de Deus encarnada. Então se você quer ser um canal de bênção, se você quer ser usado por Deus e quer ser sábio em tudo que você faz, você precisa ter Cristo. Os irmãos lembram como Jesus era sábio para lidar com situações muito difíceis? Lembram como ele apontou os pecados de uma mulher adúltera gentilmente, simpaticamente? Ou como ele apontou os pecados de um jovem rico, orgulhoso e soberbo? Ou quando ele chamou de amigo um ladrão e o constrangeu? Jesus às vezes ele era firme, ele era direto em algumas situações, mas Jesus ele era a sabedoria encarnada. Ou quando ele foi tratar com Pedro, ele destruiu o coração de Pedro e trouxe Pedro de volta, quando ele perguntou 3 vezes, tu me amas? Irmãos, assim como José, aqui usado por Deus, nós também podemos ser um canal de bênção para resolver situações na nossa vida, no trabalho, na igreja, na sua família. Você pode ser usado por Deus. Provérbios diz que quem guarda o mandamento não experimenta nenhum mal, e o coração do sábio conhece o tempo e o modo. José sabia o tempo e o modo. E José continuou, no verso 2 diz que ele pegou 5 dos seus irmãos e apresentou a Faraó. Aqui, de acordo com o texto hebraico, é entendido que ele pegou os irmãos mais velhos, provavelmente aqueles mais experientes, e apresentou a Faraó. Certamente os irmãos mais experientes no pastoreio. E olhem, meus irmãos, a pergunta de Faraó. Olhem no verso 3 a pergunta de Faraó. Então perguntou Faraó aos irmãos de José, qual é o vosso trabalho? Qual é o vosso trabalho? Aqui é uma pergunta que os irmãos de José estavam esperando. Por quê? No sermão passado nós vimos no verso 34 que José já os orientou para que dissessem que eles eram pastores, que eles fossem sinceros. Por quê? Porque o ser pastor é o que Deus chamou eles para ser naquele momento. Aquilo é o que eles eram, pessoas simples, pessoas que tinham posse sim, mas eles eram pastores. Eles não deveriam tentar criar estratégias para de alguma forma ludibriar o faraó e os egípcios. Não, eles deviam ser sinceros, olha, nós somos pastores. E ainda mais, eles acrescentam, não só nós, mas nossos pais. Eles são sinceros diante de Faraó, eles demonstram quem realmente eles são. Essa conversa aqui de Faraó com os irmãos de José, demonstra ser uma conversa muito formal, de apresentação, diante de uma autoridade. E quando essa apresentação é muito formal, não se dá tanto a oportunidade a quem está se apresentando. E eu chamo a atenção dos irmãos aqui, no verso de número 2, que diz assim, e tomou os 5 dos seus irmãos e os apresentou. Guarda essa palavrinha aqui, e os apresentou a Faraó. A ideia aqui, no texto hebraico, é que simplesmente José trouxe os irmãos, falou, esses aqui são os meus irmãos. A ideia é que foi coisa rápida.
E alguns estudiosos dizem que, após esta pergunta de Faraó, no verso 4, quando os irmãos de José acrescentam mais, olha o que diz o verso 4: disseram mais a Faraó: viemos para habitar nesta terra, porque não há pasto para o rebanho de teus servos, pois a fome é severa na terra de Canaã. Agora, pois, te rogamos, permitas que habitem os teus servos na terra de Gósen. Entendendo que era uma conversa mais formal, alguns estudiosos dizem que os irmãos de José foram precipitados aqui, em falar mais do que deveriam. Mas, mesmo com essas palavras a mais, nós podemos tirar alguns ensinamentos aqui. Primeiro, no verso 4, eles dizem: viemos para habitar, tá? Aqui também poderia ser traduzido por viemos peregrinar aqui. A Bíblia NVI, ela traduz: viemos morar por algum tempo aqui. Porque os filhos de Jacó certamente foram instruídos por seu pai: olha, nossa terra é Canaã, Deus prometeu essa terra a nós, somos peregrinos em terra estrangeira, então nós precisamos estar atentos a isso. Deus prometeu esta terra a nós. E eles rogam a Faraó para que fiquem ali, para que possam pastorear. E quando eles se referem à terra de Gósen, já como os estudiosos dizem, um acréscimo a mais. Eles foram além do que José os orientou, tá? Mas podemos ver que, mesmo diante disso, Deus usa os irmãos de José. Porque o faraó já tinha contemplado a sabedoria de Deus na vida de José. Certamente o cálculo de Faraó foi: se José, sendo um moço mais novo do que os seus irmãos, é tão sábio assim, quem dirá da sabedoria dos irmãos mais velhos? Considerando a resposta de Faraó no verso 5, observem o verso 5, irmãos. Então disse Faraó a José: teu pai e teus irmãos vieram a ti. Considerando essa resposta de Faraó, observem, Faraó não responde aos irmãos: claro, vocês podem ficar na terra de Gósen. Não, é algo formal, é algo que os irmãos de José não deveriam acrescentar outras coisas aqui. Certamente ele pede aos irmãos para saírem, e se dirige a José, dizendo: olha, seu pai e seus irmãos vieram até ti. E no verso 6 ele diz: a terra do Egito está perante ti, no melhor da terra faz habitar teu pai, teus irmãos, habitem na terra de Gósen. Então observem que a sabedoria de Deus em José faz com que ele consiga induzir Faraó para que eles fiquem em Gósen, sem forçar, sem ser constrangedor, sem usurpar, ou sem usar com um certo constrangimento o seu poder, a sua administração. É lógico, meus irmãos, que nós vemos aqui a boa mão de Deus com Faraó. Nós bem sabemos da história, no livro de Êxodo, que Deus endureceu o coração de Faraó. Mas aqui neste caso, a boa mão do Senhor foi com o seu povo. E observem, meus irmãos, a reflexão que Faraó demonstra. Ele diz a José, no final do verso 6, se sabes haver entre eles homens capazes, põe-nos por chefes do gado que me pertence. Então, Faraó já esperava que naquela família, se um dos filhos mais novos tinha aquela sabedoria, se o Deus daquela família abençoou aquele menino, certamente haverá filhos sábios, filhos experientes. E ele diz a José: se tiver, coloca. E quando alguém passa a ser responsável pelo rebanho de Faraó,
ele recebe um ofício, uma patente alta, uma proteção maior, que geralmente não era concedido a estrangeiros. Observe, meus irmãos, como Deus derramou bênçãos sobre o seu povo. E que nós também tiramos algumas aplicações, irmãos. Nós, como família da aliança, os nossos filhos, netos, devem brilhar a glória de Deus. Quando as pessoas olham para você, elas devem imaginar, nossa, se ele é tão bom, se ele é bênção, se ele é um canal de bênção desta forma, certamente os seus filhos serão. Nós devemos treinar os nossos filhos para que onde eles estiverem, eles brilhem a glória de Deus. Eles sejam um canal de bênção, exercendo o chamado de Deus na vida deles. Seja um engenheiro, um professor, uma professora, um gari, no serviço mais simples até em um cargo mais elevado. Esse deve ser o ensinamento aos nossos filhos. Mas eu chamo a atenção dos irmãos aqui, porque o Senhor estava abençoando o seu povo. Lembram, meus irmãos, qual foi a reação, qual era o pensamento de Potifar quando José estava na sua casa? A palavra de Deus diz: o Senhor era com José, que veio a ser homem próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio. Vendo Potifar que o Senhor era com ele, e que tudo o que fazia, o Senhor prosperava em suas mãos. Nós devemos ser um canal de bênção aonde Deus nos chamou, aonde Deus nos colocou. Seja como José, preso numa cadeia, depois como um servo na casa de Potifar, ou como um governador. E a pergunta ecoa até nós nos dias de hoje: qual é o vosso trabalho? Qual é o vosso trabalho? Qual é o vosso trabalho? O mundo grita. O mundo faz esta pergunta. Através do seu trabalho, da sua profissão, Deus pode te usar. Você, para ser um canal de bênção, deve exercer a vocação de Deus na sua vida. Fazer o melhor. Fazer hora extra, não só pelo bônus, mas fazendo. A palavra do Senhor nos adverte dizendo: façam tudo como se fosse para o Senhor. E quando o seu chefe, o seu colega de trabalho te perguntar: por que você é tão bom assim? Por que você faz tão bem aquilo que você faz? Você prega a Cristo. Tudo que eu tenho foi Cristo que me deu. Eu faço o que eu faço como se fosse para Deus. Ele me dá razão. Ele me dá sentido. Ele me encoraja. Como ser um canal de bênção? Exercendo o chamado de Deus na sua vida. Se você é um aluno que está na escola, você deve estudar o melhor, fazer a melhor prova, o melhor trabalho. Quando os seus colegas perguntarem: por que você se dedica tanto assim? Por que você sempre vai bem nas matérias? Por causa de Jesus, por causa de Cristo. Ele que dá razão para mim, Ele que me ilumina, Ele que me dá propósito de viver. Conta-se, meus irmãos, que certo homem uma vez sofreu um grave acidente de carro e infelizmente o seu rosto foi completamente desfigurado. E as pessoas imaginaram que este homem daria lugar à dor, ao ressentimento, a culpar a Deus por aquilo. Não, este homem era crente e ele entregou-se ao amor de Deus, foi grato a Deus até por aquilo, e através daquele acidente ele teve a oportunidade de pregar o Evangelho em grandes programas de televisão.
em palestras, em escolas, com pessoas desmotivadas. Deus usou aquilo para a sua glória. Não devemos ter vergonha daquilo que somos, meus irmãos, de onde saímos ou qual é a nossa família. Deus vai usar você de um jeito, Ele vai me usar de um jeito. Lembro muito bem de uma das palavras mais encorajadoras que eu ouvi no seminário. Um dos professores disse assim: você não é Augustus Nicodemos, reverendo Augustus Nicodemos, mas Deus vai te usar como você é, do jeito que você é, no meio onde você está, com as pessoas onde você está, para ser um canal de bênção. Então, nós não estamos na posição de reclamar a Deus onde Ele nos colocou. A palavra de Deus diz: pode por acaso o vaso dizer ao oleiro: por que me fizeste assim? Por que me colocaste aqui? Por que me moldaste desta forma? Não. Nós somos vasos, mas o Espírito Santo em nós faz com que nós sejamos um canal de bênção. Como ser um canal de bênção, irmãos? Exercendo o chamado de Deus na sua vida. Qual que é o seu trabalho que você tem negligenciado na igreja? Você sabe que você tem capacidade para fazer um certo tipo de trabalho, mas negligencia? Você sabe que você poderia fazer melhor no seu trabalho? Você sabe que você poderia se dedicar mais na sua escola? Qual é a oportunidade que você tem perdido de ser um canal de bênção? Por fim, meus irmãos, neste ponto, conta-se que certa vez um sapateiro chegou ao homem de Deus, um grande servo de Deus, e perguntou assim: olha, como que eu faço para servir mais ao Senhor? Aquele sapateiro, esperando que o grande homem de Deus dissesse: venda tudo o que você tem, vá para as montanhas, vire um monge, se santifique. O homem de Deus simplesmente respondeu: volte à sua sapataria, faça o melhor sapato e cobre um preço justo, e ali estará glorificando a Deus e sendo um canal de bênção. Como ser um canal de bênção? Exercendo a sua vocação. Em segundo e último lugar, como ser um canal de bênção, meus irmãos? Exercendo a sua profissão com humildade. Exercendo a sua vocação, a sua profissão, aquilo que Deus chama para ser, com humildade. Olhem o verso 7. Agora, muda a cena e Jacó busca um dos seus bens mais preciosos, que é o seu pai. O seu pai que tanto te amou até demais, imprudentemente. E o verso 7 diz assim, observe, meus irmãos: trouxe José a Jacó, seu pai, e o apresentou a Faraó. Lembra que eu disse aos irmãos para guardarem a palavra apresentou? Porque aqui no verso 7 é outra palavra. Embora no português esteja apresentou, no texto hebraico é uma palavra que significa alguém que foi posto ali e ficou por grande tempo. Agora não é mais uma conversa formal. Agora não é mais uma mera apresentação para pedir a permissão para ficar na terra. Não. Agora é uma conversa. Certamente naquele momento, no coração de Faraó, como fogos de artifício, borbulhavam ideias e pensamentos do tipo: o que faz com que José seja tão abençoado assim? O que este pai, este ancião, fez para que esse homem que salvou a minha vida, salvou o meu reino, seja tão abençoado assim? E o verso diz que José apresentou, ou seja, colocou ele ali, e a ideia aqui é que José deve ter contado a Faraó
tudo que seu pai havia passado. Ele era gêmeo, lutou com o próprio irmão dentro do ventre, enganou o irmão, enganou o pai, teve que fugir, Deus falou com ele, teve que trabalhar 7 anos, depois foi enganado pelo próprio sogro, ficou ali muito tempo. Imaginem José contando o que o seu pai tinha passado, e Faraó observando, ouvindo com atenção. E aí ele conta que o seu pai lutou com o anjo do Senhor. E agora ele mancava um pouco porque ele foi ferido ali. E ali Deus mudou o seu nome de enganador para príncipe. E Deus o abençoou com filhos. E mesmo nesse abençoar do Senhor, ele passou por situações difíceis. A sua filha foi abusada, os seus filhos vingaram-se. O seu filho preferido foi dado como morto, e agora estava ali. Imaginem os olhos de Faraó brilhando. Imaginem quando o Faraó começa a entender estas coisas. Até que Faraó pergunta: quantos são os dias dos anos da tua vida? Essa pergunta para um egípcio é muito importante. Por quê? Os faraós, eles diziam ser eternos. Todos nós sabemos, nós não precisamos ser especialistas em arqueologia para lembrarmos que os egípcios, eles queriam de alguma forma preservar o seu corpo. Eles diziam que eles eram eternos. Então, quanto maior os anos da vida de alguém, mais importância aquela pessoa tinha. E os registros históricos mostram que os egípcios e os faraós chegavam a no máximo 110 anos. E ali estava diante deles um homem que vivera 130 anos. Jacó poderia muito bem se vangloriar de tudo aquilo que seu filho disse, ou se apresentar com mais detalhes daquilo. Mas aqui nós vemos que o servo de Deus, Jacó, o fraco, o enganador, aprendeu com o Senhor que nada depende dele. E que o seu povo, o povo de Deus, é um canal de bênção, sendo humilde. E observem a resposta de Jacó. No verso 9: os dias dos anos das minhas peregrinações são 130 anos, poucos e maus. Destaco aqui também, mais uma vez, ele se referindo a ele e a sua família como peregrinos. É certo que quando você se refere aos patriarcas, eles são peregrinos porque eles ficavam de uma terra para outra. Mas por trás disso há também a ideia de que eles esperavam por algo maior. E nós conseguimos enxergar isto no Novo Testamento. O Novo Testamento traz luz a nós, a tudo isso. Observem o que o autor de Hebreus diz, quando ele fala sobre os pais da fé, né? Ele diz assim: morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, e saudando-as, confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria, e se na verdade se lembrassem daquele de onde saíram, teriam oportunidade de voltar, mas agora aspiram uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles, de ser chamados seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Então esse fato de se referir a si mesmo como peregrino, aponta para algo maior, uma cidade eterna,
E é por isso que Jacó se refere a isso aqui. Mas depois nós trataremos melhor sobre a questão de sermos peregrinos. Destaco aqui, meus irmãos, eu peço que vocês prestem atenção no poucos e maus. 130 anos. Poucos. Como alguém que viveu 130 anos pode dizer que são poucos? É que na perspectiva dos pais de Jacó, são poucos. Ainda mais na perspectiva da eternidade. O que é 130 anos? Irmãos, o que é 80, 70 anos da perspectiva da eternidade? E não só poucos, ele diz que são maus. O que Jacó quer dizer com maus? Aqui essa palavrinha ela é utilizada para mal moral. Ou seja, Jacó está reconhecendo aqui, eu fui muito falho, eu vivi todo isso de tempo, mas eu errei muito. Essa palavrinha ela é usada para se referir ao filho de Judá. A palavra de Deus diz que o filho de Judá, primogênito de Judá, foi morto porque era perverso, é essa mesma palavra. É usado para se referir também ao povo de Deus, quando se rebelou contra Deus no deserto. Este povo é mau, é perverso. Então Jacó reconhece que, embora ele seja um canal de bênção, embora ele tenha vivido todo esse tempo, ele é pecador, ele é falho. Poucos e maus foram os dias dos anos da minha vida, e não chegaram aos dias dos anos da vida de meus pais, nos dias das suas peregrinações. E aqui, meus irmãos, nós vemos um fechamento, no verso 10, da mesma atitude que Jacó teve no verso 7, que é abençoar Faraó. Eu pulei de propósito, irmãos, para que nós vejamos essa ênfase do autor bíblico. Ele diz que quando Jacó entrou, abençoou Faraó, provavelmente com uma bênção de longevidade, de muitos anos de vida, e quando ele saiu da presença de Faraó, ele o abençoou novamente. Ali nós vemos um homem poderoso, um homem muito respeitado, que tinha posses, ser abençoado por Jacó, fraco, debilitado e velho. Vemos o poder de Deus, em cumprir as suas promessas. Lembra que Deus disse a Abraão? Que Deus disse a Jacó? Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Lembra da bênção que Isaac deu a Jacó? Sobre as bênçãos que seria derramado sobre aqueles em que Jacó abençoasse? E nos versos seguintes, depois nós vemos quando José, ele escraviza o povo do Egito, vemos essa bênção de Jacó se cumprindo, porque a boa mão de Deus era com ele. O Senhor estava com o seu povo, o Senhor estava com Jacó. E qual que é o nosso aprendizado aqui, meus irmãos? Não importa o quanto tempo você tem de igreja, a sua reação deve ser poucos e maus. Poderia ter feito mais. Posso fazer mais. Sou fraco. Tem que ser de humildade. Quando as pessoas te elogiarem, agradeça, mas eu poderia ter feito mais. Eu posso fazer mais. Como eu posso ser um canal de bênção? Com humildade. A palavra de Deus diz que Jesus Cristo
Não julgou como usurpação ser igual a Deus, era algo que ele deveria se apegar, mas se fez servo. Irmão, se tinha alguém que poderia se gloriar, era Cristo, ele assim não fez. Dr. Mark Jones diz que ninguém se humilhou tanto, pois ninguém veio de tão alto. Quem somos nós, amados irmãos, para dizer que fazemos alguma coisa ou que somos alguém? Cristo disse: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Ou seja, feliz é aquele, um canal de bênção é aquele, satisfeito está aquele, que quando olha para a lei de Deus, e olha para a sua vida, 20, 30, 40 anos, 100 anos, reconhece: eu sou pecador, eu sou falho. Como ser um canal de bênção, irmãos? Sendo humilde. A palavra de Deus diz que o Senhor resiste ao soberbo, mas concede graça ao humilde. Como ser um vaso de bênção? Um canal de bênção? Humilde. Onde Deus te colocou para fazer o que deve ser feito. Concluindo, meus irmãos, observem o verso 11 e o verso 12. Aqui os estudiosos chamam de comentário autoral. O que isso significa? Significa que o autor está concluindo uma cena, uma sessão. Ele está explicando como aquilo aconteceu, ou seja, ele diz: então José estabeleceu seu pai e seus irmãos e lhe deu possessão na terra do Egito. É como se ele estivesse dizendo assim: então foi assim que eles ficaram lá, e José cuidou do seu pai e de sua família. E observe, meus irmãos, o poder de Deus, a bênção de Deus, reconciliando esta família. Os irmãos de José poderiam dizer assim: não, o meu irmão mais novo vai me sustentar, vai cuidar de mim? De maneira nenhuma. Mas, meus irmãos, nós da família da fé, devemos ser humildes, ajudar uns aos outros, a família da fé, sempre sensíveis, sempre se compadecendo-se uns dos outros. Esse deve ser o nosso sentimento, assim deve ser como nós temos que agir, e vemos aqui o poder de Deus cumprindo as suas promessas. Amados, sobre nós estão muitas promessas de Cristo. Este é apenas um dos vários exemplos de que Deus cumpre as suas promessas. Confiemos nele, apeguemo-nos à promessa de Deus, que Ele nos fez: batei, batei e abrir-se-vos-á, clamai, peçam a mim. Nós temos que nos apegar a esta promessa: e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Quais são as promessas que nós devemos nos lembrar hoje, para que sejamos um canal de bênção? Exercendo nosso chamado, com humildade, descansando no Senhor. Por fim, eu lembro aos irmãos da parábola que Cristo contou para os seus discípulos. Pedro chegou para Jesus e disse assim: Senhor, quantas vezes eu tenho que perdoar alguém? Jesus disse: 7 vezes, 70 vezes 7. E Pedro, deixa eu te contar mais. Discípulos, deixa eu contar a vocês. Qual você acha que deve ser o sentimento de o Senhor para com o seu servo, quando ele chegar em casa, o seu servo arrumar a mesa, servi-lo? Você acha que este servo fez mais do que a sua obrigação? E o Senhor, Jesus conclui dizendo: assim sois vós, depois de haver feito tudo isso, deverão dizer: somos servos inúteis, só fizemos a nossa obrigação. Esse deve ser o nosso sentimento
diante de Deus, como vaso de bênção. Que o Senhor aplique a sua palavra ao nosso coração. Amém.